Olá pessoal, é com muita alegria que eu estou aqui com vocês, com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, a unir os nossos corações para estudarmos mais uma vez um capítulo do livro Caminho, Verdade e Vida, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Fazemos isso dentro do programa da Associação Médico Espírita de São Paulo, Pílulas de Esperança, Pílulas de Confiança e Pílulas de Amor, que agora continuamos com o Caminho, Verdade e Vida, que igualmente são pílulas de consolação, de entendimento, de cuidado, que a espiritualidade nos proporciona, e com muita alegria nos debruçamos para compreender e compartilharmos juntos esses conhecimentos, para sentirmos juntos as luzes, as bênçãos que esses textos nos trazem. Antes, no entanto, eu gostaria de fazer uma prece singela, pequenina, para iniciarmos honrando os nossos ancestrais, os nossos mentores, toda a espiritualidade maior que nos orienta. Nós agradecemos imensamente. Nossos corações, mestres, possam estar sempre em sintonia com os senhores, a fim de que sejamos instrumentos dóceis e fiéis da Tua Palavra, reproduzindo com os nossos irmãos o acolhimento e o cuidado que os senhores têm conosco. Muito obrigada, queridos mentores. Agradecemos acima de tudo o amor que sentimos do nosso coração para Deus e do amor que sentimos de Deus em cada átomo, em cada partícula que nos compõe. Muito obrigada, estejam conosco hoje e sempre. Queridos amigos, hoje nós vamos para um capítulo maravilhoso chamado Que é a Carne? É o capítulo 13 e Emmanuel vai comentar Paulo na sua carta aos Gálatas, capítulo 5, versículo 25, quando Paulo diz assim: se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Emmanuel nos diz: quase sempre, quando se fala de espiritualidade, apresentam-se muitas pessoas que se queixam das exigências da carne. É verdade que os apóstolos muitas vezes falaram de concupiscências, cobiça de bens materiais, concupiscências da carne, de seus criminosos impulsos e nocivos desejos. Nós mesmos, frequentemente, nos sentimos na necessidade de aproveitar o símbolo para tornar mais acessíveis as lições do Evangelho. O próprio Mestre figurou que o espírito, como elemento divino, é forte, mas a carne, como expressão humana, é fraca. Entretanto, o que é a carne? Cada personalidade espiritual tem o seu corpo fluídico e ainda não percebestes, porventura, que a carne é o composto de fluidos condensados? Naturalmente, esses fluidos, em se reunindo,
obedecerão aos imperativos da existência terrestre, no que designais por lei de hereditariedade. Mas este conjunto é passivo e não determina por si. Que interessante isso, não, pessoal? Olha que interessante isso. A lei de hereditariedade é um conjunto passivo e não determina por si o que? Os imperativos terrestres. Podemos figurá-lo como casa terrestre, dentro da qual o espírito é dirigente. Habitação é essa que tomará as características boas ou más de seu possuidor. Quando falamos em pecados da carne, podemos traduzir a expressão por faltas devidas à condição inferior do homem espiritual sobre o planeta. Os desejos aviltantes, os impulsos deprimentes, a ingratidão, a má-fé, o traço do traidor, nunca foram da carne. É preciso se instale no homem a compreensão de sua necessidade de autodomínio, acordando-lhe as faculdades de disciplinador e renovador de si mesmo, em Jesus Cristo. Um dos maiores absurdos em alguns discípulos é atribuir ao conjunto de células passivas que servem ao homem a paternidade dos crimes e desvios na terra, quando sabemos que tudo procede do Espírito. Este é o capítulo que Emmanuel nos dá. Queridos, estudei bastante esse capítulo para estar aqui com vocês. E quais são as principais ideias, né, que Emmanuel nos traz? Tudo procede do Espírito. Assim ele finaliza, né? Ele sempre tem uns grandes finales, né? Espírito é o princípio inteligente, o ordenador da realidade que nós conhecemos. Quais outras informações? A lei de hereditariedade, que nos fala sobre a própria lei de reencarnação através da reprodução humana, e aí as forças paternas e maternas que nos compõem geneticamente e em muitos graus, igualmente de forma psíquica, mas o que ele diz, né, não é determinante em si mesmo, mas se entrelaça uma trama complexa que a gente vai conversar, né? Complexa, não há determinação. Nós vivemos aí o século XX e antes, século XIX, uma série de pensadores que vão nos trazer que o homem pode ser oriundo das suas forças sociais ou das suas forças inconscientes psíquicas, do Darwin, né, falando aí sobre as questões das espécies, e temos Kardec, que nos traz, através dessa equipe do Espírito da Verdade, uma outra concepção, a de que a origem real está no espírito. E o que seria isso? Sem tirar a participação óbvia, né, da hereditariedade, das forças psíquicas maternas e paternas, as forças ambientais, sejam elas o meio físico ou o meio social, os mestres que tivemos, tudo isso tem a sua participação, mas sabemos que não são os determinantes da matéria. Os determinantes da matéria, a inteligência que produz a matéria que nós conhecemos, está no espírito.
né? Pecados da carne, o que é isso, né? Ele está chamando os desejos aviltantes, impulsos deprimentes, ingratidão, má fé, traição, são devidos à condição inferior do homem espiritual, ou seja, nós somos, em verdade, espírito, uma face individualizada do espírito que é um. Estamos sendo criados por Deus o tempo todo. Uma vez que o fluido cósmico universal, ou o hausto do Criador, ou ainda o Deus imanente no qual nós estamos mergulhados, essa é uma expressão de Paulo também, né? Está permanentemente nos criando. Por quê? Porque sabemos que Deus é amor, é verdade e é a vida. É dele, nesse princípio espiritual, que nascem as forças que organizam e outras instâncias, outra química, outra biologia, outra física, que são outras, desconhecemos, do plano espiritual para cá, para a vida encarnada, né? Então, sabemos que essas condições, né, que ele está chamando aqui de pecado, a gente pode chamar de todos os erros, todas as dissonâncias com relação à lei de Deus, de amor, de construção e de paz, né? Essas questões todas, elas não surgem de Deus, elas são nossas, fazem parte desta condição que é humana, percebem? E tudo isso vai demandar autodomínio, disciplina, né? Eu escrevi aqui um outro texto, eu vou ler para vocês e volto a comentar. A indagação paulina aos Gálatas nos pede aqui, que é o que origina, né? Se vivemos em espírito, andemos em espírito, né? A indagação paulina aos Gálatas nos pede que a experiência total da vida seja regida pelos valores espirituais cristãos do amor e da paz universais, ou seja, sem particularismo para este ou aquele outro grupo, não, mas para todas as criaturas de Deus. Paulo reitera aos Efésios e aos Coríntios também quais são as características do espírito e do viver em espírito. Espírito não é apenas a nossa real individualidade, é princípio inteligente, norteador, regente, produtor de todos os universos, cuja natureza íntima não temos linguagem para compreender, porque Deus está muito aquém das nossas linguagens, né? Nós não temos como comunicar ou expressar o que possa ser Deus, uma vez que não pode ser caracterizado por características, adjetivos que sejam espaço-temporais, e é tudo que nós temos. Então, a coisa complica nesse sentido, né? Paulo nos diz que o espírito, embora se diversifique em dons e carismas diferentes entre os homens, tendem para o mesmo fim, penetra tudo e sopra onde quer, realizando tudo. O espírito é único, totalidade da qual se distribuem as individualidades espirituais, como espíritos que nascem do espírito, como luzes da luz, assim como da carne nasce a carne. Ou na metáfora que Jesus usa com Nicodemos, né, da água, né, da água nasce a água material, né, do corpo vem o corpo, mas
O Espírito vem de Deus, né? Em João temos que o Espírito também é o próprio Deus, eterno e imutável. Deus é Espírito, que deve ser adorado em espírito e em verdade, com o qual é possível aos seres desenvolver comunhão e unidade, identidade plena, em diferentes graus até a união divina plena. Mas essa união divina já se faz, em alguma medida, realizando nossa existência, nossa realidade. Junto de nós, isso fazemos junto com Deus, em cocriação, em plano menor. Assim como os Cristos fazem com Deus cocriação em plano maior. Como espíritos de segunda e primeira ordem que nos orientam até a comunhão perfeita com Deus, para além dos espíritos de primeira ordem, né? Os Cristos, propriamente ditos, que estão no topo da classificação que Kardec nos coloca nas questões 100, 101, 102 do Livro dos Espíritos, né, pessoal? Essa união já se faz dessa maneira, né? Essas questões de cocriação em plano maior e menor, a gente vai encontrar em Evolução em Dois Mundos e um pouco também no A Caminho da Luz, que nos vai esmiuçar essas questões que são muito abstratas para nós, né? Em nós, Deus se mantém imanente através da fé, da esperança e da caridade como manifestações do amor. Isso também é Paulo, tá, gente? A fé, a esperança e a caridade, ele vai falar lá em Coríntios. E estamos mergulhados dentro e fora. Tudo o que compõe o que concebemos como existente é oriundo do eterno para o tempo, do infinito para o espaço. Todo o tempo, sem um começo ou um fim. O Cristo nos fala sobre isso. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o Alfa e o Ômega. O adjetivo mais próximo que eu consigo emprestar é o contínuo. É contínua a criação, porque continuamente estamos sendo ordenados. Senão, o que é a inteligência da semente do carvalho que se transforma em carvalho? A inteligência dos mares que se regeneram, das correntes marítimas, do clima, dos ventos, todas as cadeias alimentares, todo o ecossistema que todos os seres são em comunhão com o planeta. Tudo isso é o ordenador. E nós mesmos, em nosso corpo, temos um grande ecossistema com muitas outras criaturas de Deus, que não nós mesmos, ou a nossa individualidade, é o nosso ego, né? Projetar a culpa, que aí a questão que Emmanuel nos traz fala disso, né? De projetar a culpa. A culpa é da carne, a carne que é fraca, né? A marvada da pinga que me atrapalha, né? Projetar a culpa sobre as nossas células, hormônios, matéria, individualidade, hereditariedade é um desvio patológico, né? É um mecanismo de fuga, de defesa do ego em função de algo que não está elaborado, esclarecido, está ali problemático, não está aceito, não está visto,
E é um valor inatista também, que gerou uma série de eugenismos na história, e nós precisamos tomar muito cuidado, né, pessoal? O ego, ele vai se defender da própria individuação, aí pensando em Joana de Ângeles, em Jung, né, esse processo do ego ao self, que é a individuação, e que é muito semelhante ao processo que nós conhecemos do átomo ao arcanjo, ou dos reinos e seres primitivos que fomos, aos seres evoluídos e um com Deus, como o próprio Cristo nos traz, né, pessoal? Viver em espírito é efetivamente rejeitar os modos de vida e expressão materialistas, superficiais, de ódio, de luxo, aparência, ostentação, ânsia pelo poder, por recursos, por acumular, né, por acumulações de todos os tipos, discursos e práticas que não defendam aqueles que são mais vulneráveis, que são as pessoas mais pobres, o próprio meio ambiente todo, o planeta inteiro e todas as suas espécies são ameaçadas pela espécie humana, infelizmente, né? Nós, nas relações com o planeta, ainda nos colocamos numa posição de algoz, né? Uma posição que é altamente predatória. E isso não é nada cristão, efetivamente, né? O Cristo nos pede, se reitera isso com Francisco de Assis, o amor a todas as criaturas, inclusive as nossas células, que são nossas irmãs em evolução, como nos diz André Luiz, né? Individualismo exacerbado, segregacionismo, violência, ingratidão, má fé, traição, esses são os desvios, corrupção. O cristão nada tem a ver com os Césares, meus queridos. Nada tem a ver com os Césares. Os cristãos ainda morrem nas cruzes dos Césares, infelizmente. Nem suas moedas, não tem nada a ver com a prática e a reflexão cristã no mundo. Não podemos nos conformar com este mundo. Isso também é paulino. Mas precisamos intervir nele com as ferramentas que nosso Senhor Jesus Cristo nos trouxe e que é de total não violência, que é de total amor, que é da nossa máxima justiça. Então não temos nada com o domínio sobre os outros, a acumulação de recursos e poder, não temos nada com o poder sobre a vida das pessoas. Não. O cristão é o que age salvando, amando e jamais agredindo. Então não faz nenhum sentido chamar de cristão qualquer prática ou qualquer teoria que mencione a agressividade, esteja na forma que estiver. Percebem, né, pessoal? Então isso é muito importante. Aí o autodomínio, né? O autodomínio e não o domínio do outro, ou o domínio do planeta, para a obtenção do que seja ouro e poder, né? O interesse do cristão não é material. Na matéria, o cristão vive para amar, usar a matéria para o amor, que tem aqueles que se veem subjugados, explorados pela hipocrisia do mundo,
né, pessoal? Isso é muito importante, né? O amor e a paz é o que nos permite evolução, né? E a transformação contínua em direção a essa comunhão maior. Então é muito importante que tenhamos isso muito claro e façamos desses conhecimentos mudanças reais em nossas vidas. Como nós vemos a nós mesmos, como nós vemos os outros, como agimos no mundo. Rogamos aos nossos mentores, espíritos familiares, nosso Senhor Jesus Cristo, as vossas bênçãos para que possamos angariar forças e vontade contínua que se iguale à vontade de Deus para nós. Possamos fazer com que esses saberes de fato modifiquem o nosso comportamento para sermos melhores cristãos a cada dia. Que assim seja, graças a Deus. Fiquem com Deus, pessoal, fiquem em casa. Beijão no coração de cada um.